Olá, pessoas lindas, sejam bem-vindas mais uma vez a este canal, Morena Ruiva. E hoje estamos saindo um pouquinho da seriedade necessária sobre os vídeos de motivação para estrear esse quadro novo chamado Diário de Bordo de um Youtuber Iniciante e Erros de Gravação. Vou falar um pouquinho da rotina que foi o dia da gravação de cada vídeo. Inclusive hoje vamos falar sobre o primeiro vídeo chamado Contando a Minha História, que é sobre Draw My Life. Bora pro vídeo? Então, esse primeiro vídeo, que foi o primeiro que eu postei aqui no canal, chamado Contando a Minha História, é um videozinho que eu conto a minha história por desenhos. E essa ideia eu tirei de um filme muito legal, chamado Amor.com, que eu achei muito interessante. A forma que a personagem principal resolveu se reapresentar para o namorado. E os dois eram youtubers. Por incrível que pareça, de uns 2 meses antes, 3 meses antes, mais ou menos, de começar a gravar vídeos, aconteceu que eu vi muito conteúdo a respeito. Por obra ou acaso do destino, sei lá, por qual motivo, aconteceu de eu receber muita informação a respeito disso. E as pessoas já vinham me falando. Um mês, mais ou menos, antes, com mais constância, assim, por que eu não gravava vídeo? E aí, fui me convencendo, pegando essas dicas do destino, e resolvi que faria isso. Esse vídeo, contando a minha história, eu gravei dia 25 de dezembro, era de tarde, assim, tanto que eu tive algumas interferências. Eu tive que fazer os desenhos depois, como foi indicado, tem outros canais que eu verifiquei que o áudio fosse gravado separado, e aí eu fiz. E assim, treinei os desenhos coisa de 1 hora e meia antes, não foi nada muito assim pensado. A única coisa que eu tinha feito com antecedência de alguns dias, na verdade, antecedência de alguns dias não. A antecedência de um dia, eu escrevi o roteiro do que seria tratado esse primeiro vídeo, eu só não sabia o certo de como ia ser feito. E aí eu lembrei dessa história do Draw My Life e fiz dessa forma. Então, antes de eu começar, eu peguei algumas folhas e comecei a rascunhar alguns desenhos, eu gosto de desenho. E fui contando aquela história que eu já tinha feito um roteirinho prévio, e fui colocando no papel. E aí, fiz uma sequência de desenhos ali mesmo. E falei, vamos lá, beleza, vamos gravar agora. E foi o que eu fiz. Coloquei o celularzinho posicionado lá, né, na mesa, escrivania, né. E comecei. Ia dando pausa, trocando a folha, desenhando. Foi algo assim bem simples. Isso não vai dar certo, não vou colocar no ar, sei lá. Na época eu nem pensava muito nisso. E aí foi assim que aconteceu. Esse primeiro vídeo, contando a minha história, ele foi ao ar dia 18 de fevereiro. Então, eu fiz a gravação de alguns vídeos antes de começar a postar. E foi isso. Naquela época, eu comecei a me preocupar com as edições, não tinha um editor certo, eu estava buscando, aquele que todo mundo utilizava, eu não conseguia baixar no computador, não tinha facilidade de baixar esse editor. E aí fui procurando, baixei um provisório, depois encontrei meio de baixar ele fixo no computador. E isso coisa de um mês depois, mais ou menos, que eu tinha gravado, porque eu gravei uma série de vídeos e depois eu comecei a editar. Foi muito interessante que eu fui aprendendo tudo, né? Fui assistindo muito vídeo explicativo sobre edição, sobre dicas, sobre capa, sobre tudo. E aí eu fui fazendo de uma forma simples, porque eu queria que tudo ficasse realmente com a minha cara, assim. Fui
pegando dica aqui, pegando dica ali, me inscrevendo nos canais, era algo assim que eu não tinha muito contato. Esse entendimento sobre canais, não, eu curtia alguns vídeos, mas não era aquela pessoa de ficar assistindo frequentemente, mas de assistir mesmo tutoriais sobre algo que eu precisava saber como fazer. Então, fui aprendendo mesmo sobre o que era um canal, os recursos, postagem, quando postar, quando não postar, como postar, o que cortar, o que não cortar, conforme eu fui fazendo. E assim, como os vídeos já estavam gravados, aí eu tive um pouquinho de dificuldade porque de repente era o áudio, de repente era a imagem, de repente era a luz. Isso daí foi ficando, eu vou melhorando conforme for gravando mais. E aí foi isso. Bom, era isso que eu queria falar. Então, bora. Gente, só que hoje vou ficar devendo os erros de gravação, porque esse primeiro vídeo, sinceramente, foi simples, foi fácil, não houve erro. Olá, pessoas lindas! Saindo um pouquinho da seriedade. Olá, pessoas lindas! Saindo um pouquinho da seriedade necessária para os vídeos de... Olá, pessoas lindas! Saindo... Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Saindo um pouquinho da seriedade necessária, como que seria o dia, né, de gravação, seria basicamente isso. Então, bora pro vídeo? Comecei a desenhar e já tinha feito um roteirinho. Foi um dos vídeos mais fáceis de gravar, mais gostosos de fazer, me diverti muito fazendo. Já não tinha a acessibilidade para baixar no computador, não tinha facilidade de baixar esse editor. Coloquei o celularzinho posicionado lá, né, na mesa que eu tenho lá no meu quarto de escrivania, né, e sempre muita paz no coração. Bom, então não percam, na próxima semana teremos esse quadro novo, uns errozinhos de gravação. Então, espero vocês, tá? Beijo e sempre muita paz no coração.